já tô indo treinar, já tomei meu café, tá valendo agora. E aí hoje eu quero mostrar um pouquinho de como que eu faço para organizar meu dia com a produção de conteúdo. E aí hoje vai ser um dia mais corrido, que eu vou estar tanto editando como gravando, mas eu também tenho algumas reuniões e é isso. Bora treinar. O que eu queria até perguntar para vocês, ver se vocês têm alguma indicação, seria de professor de inglês. Então eu estou querendo faz um tempo já voltar a fazer aula por conta de algumas metas profissionais que a gente tem pro ano que vem. E eu consigo me virar bem, mas eu ainda tenho muita dificuldade em ter um diálogo natural, assim, conversar e expor as ideias da mesma forma que a gente faz isso em português. E isso facilita muito, às vezes, em alguma negociação, principalmente quando se trata da sua carreira profissional, né, ou da nossa empresa, por exemplo. Então a gente quer fazer uma expansão e é muito mais fácil quando a gente consegue se comunicar e expor as nossas ideias, nossos objetivos, até nossa paixão pelo negócio, do que ter às vezes algum tradutor no meio, né, ou uma pessoa que é fluente, passar essa visão. Porque eu acredito que quando a gente fala do nosso jeito e consegue ter essa habilidade, né, de comunicação mesmo, em inglês no caso, a gente consegue transmitir de uma forma diferente do que uma pessoa que está ali traduzindo o que você está falando, porque existe a entonação, existe o jeito que você fala, né, toda a linguagem corporal envolvida, então eu gostaria muito de ser realmente fluente e esse é um dos objetivos que eu tenho para o ano que vem, né? Então essa é uma das metas que eu quero realmente me dedicar bastante para aprender e realmente facilitar às vezes minhas viagens. Então, por exemplo, a gente viajou esse ano para fazer a meia maratona. Então tem algumas coisas que você às vezes passa um perrenguezinho por não ser tão fluente, né? Ser fluente eu acredito que ele abre outras portas do que você saber só se virar naquela língua, né? Então eu quero ser fluente. Se vocês tiverem alguma indicação, por favor me passem aqui nos comentários ou me fala ou me chama na DM, não tem problema nenhum. E outra coisa que eu estava vendo aqui é que eu queria muito me inscrever para uma prova de corrida no que vem. E seria em novembro, e seria a Maratona de Nova York. Porém, isso me assusta muito, né? Eu ainda tenho um grande medo de fazer maratona, eu acredito que pela distância. E eu ainda tenho dúvidas, né? Se eu realmente... Não dúvidas se eu consigo completar, eu acredito que eu consigo completar, mas é algo que me assusta. Então é algo que me fala para eu respeitar essa distância, entendeu? É como se o medo me alertasse e fala, respeite os 42, sabe? Isso é bem interessante porque na ansiedade isso aconteceu comigo, né? Então a síndrome do pânico é um medo tão exacerbado e tão exagerado que ele te impedia de fazer algumas coisas. Mas o medo é um sentimento bom, né? É um sentimento que te põe em alerta e que faz você respeitar o desafio que você vai fazer. Então eu tento encarar isso como mais um alerta de, cara, você vai precisar se preparar mais do que você se preparou no passado. Então isso me traz um frio na barriga, né, para eu poder me preparar para uma maratona e também me traz um desafio, porque é algo que eu realmente nunca fiz. Então se você realmente tem medo de alguma coisa é porque aquilo é desconhecido para você, né? Eu nunca fiz uma maratona, eu não sei como que é a sensação, eu não sei qual que é a sensação de dor, eu nunca tive essa experiência. Então, por ser muito desconhecido e por ver outras pessoas às vezes sofrendo, você acaba tendo um sentimento de medo, né? Por não conhecer aquela experiência. Então, a ideia seria realmente fazer a maratona, mas me dedicar muito durante o treinamento, então fazer tudo certinho, passar de novo no nutricionista, fazer todas as avaliações que eu preciso fazer para recalcular tudo e ver de que forma que eu vou ter que separar os meus dias, né, e equilibrar isso entre treino, trabalho, estudo, criação de conteúdo. Então eu quero documentar
tudo isso para vocês. A ideia de documentar tudo isso é para realmente registrar todas as fases que eu vou estar nesse processo, desde o começo, do início, e até a hora que a gente chegar lá no final e conquistar esse objetivo. Ver os altos e baixos, para ver o que acontece durante, e depois para assistir isso e falar, cara, que louco, né? Tudo isso que aconteceu. My mind run deep in my thoughts when I didn't have it. Sleeping on the floor, wishing it was a mattress. Now I'm in Hollywood with actors and actresses, where everybody bougie, latest trends and fashions. I'd rather keep it a buck, 100 if you ask me. Bom, essa hora aqui é a hora que eu faço uma pausa. Então eu já trabalhei um pouco, já vi algumas coisas da empresa, que essa é a prioridade. E aí agora é a hora que eu paro para dar uma estudada. Então eu vou mostrar para vocês esse livro aqui. Esse livro eu comprei faz um bom tempo, eu já li ele 2 vezes. Então antes de começar o canal, eu vi um influenciador postando esse livro aqui. Eu fiquei bem curioso, porque na época eu já estava sondando começar com o YouTube e já incentivava outras pessoas a começar. E aí aqui eu faço algumas anotações de estudo mesmo. E aí é um livro bem legal porque ele traz alguns cases de diferentes tamanhos de canais, então você vê que você não precisa ser extremamente grande para ganhar dinheiro e os seus conteúdos não precisam ser extremamente produzidos, né? Então ele cita alguns exemplos de conteúdos super nichados que conseguem atingir um público, né, e criar uma comunidade e fazer com que o canal cresça. Às vezes ele não vai atingir milhões de pessoas, né, ter milhões de seguidores, mas isso não impede ele de ganhar um bom dinheiro. Então aqui ele cita esses exemplos, eu acho muito interessante porque às vezes a gente tem uma falsa ilusão de que a gente precisa ter milhões de seguidores, milhões de visualizações para ganhar muito dinheiro. E explica também como que você pode fazer a criação do seu conteúdo, né, desde a criação da capa, que eles falam que é uma das coisas mais importantes, porque se a pessoa não clicar no seu conteúdo, ele não vai assistir. Então, esse é o ponto primordial, é aquele momento que a pessoa está olhando 30 segundos ali se ele vai decidir ou não. Então, eles dão bastante atenção para isso. O título, eles acham que realmente é muito importante. E aí vem a construção do conteúdo, né? Então, ele cita vários exemplos aqui de diferentes nichos e como cada nicho faz uma criação de conteúdo com clientes dele. Então ele é um consultor hoje em dia que ajuda vários canais. Então tem várias formas que ele vai mostrando nesse conteúdo, nesse livro aqui, que pode abrir a sua cabeça para o seu atual trabalho hoje. Então às vezes você está aí desanimado, você não enxerga outra possibilidade, você acha que está ganhando pouco. Às vezes é uma maneira de você parar, pensar, procurar outras coisas, né, e ver como outros profissionais estão se posicionando, tipo, dentro do seu mercado, e às vezes ler outros conteúdos para te trazer novas perspectivas. Então, quem sabe às vezes você não sai daqui e cria um canal no YouTube, né? A gente não tô falando que é fácil, por exemplo, eu não ganho dinheiro com o YouTube, eu ganho dinheiro com o meu trabalho, né, com a minha empresa, mas eu tenho essa expectativa de realmente monetizar o canal. Eu tenho alguns planos, né, ainda, né, mais para frente eu revelo para vocês qual que é a minha estratégia aqui com o canal, mas enquanto isso eu vou criando alguns vídeos, vou me familiarizando, porque eu também sou uma pessoa extremamente tímida, então ter esse contato com a câmera e criando conteúdo, isso tá fazendo com que eu evolua mesmo, e até evolua alguns pontos fracos que eu tinha dentro do meu trabalho. Então é muito difícil eu falar com toda a equipe, eu passar algumas lições, e o canal e essa exposição com a câmera junto com vocês, isso tem me ajudado bastante. Então, para mim isso está sendo muito bom. E aí, óbvio que eu tenho algumas metas, né, junto com o canal, que aí vai ser um tema para um outro vídeo, que é para eu falar com vocês. Mas fica aqui minha dica de livro. É um livro bem interessante para quem está pensando em se aventurar no YouTube e não tem aonde estudar, né, não consegue às vezes fazer o curso de alguém. Cara, é um livro bem legal, deve custar uns R$ 40. Eu vou estudar, vou dar uma vasculhada em alguns canais, buscar referência, e aí a gente continua já já.